Cumprimentos, irmão, na paz do Senhor, amém? Gostaria de estar deixando uma palavra que se encontra lá em Mateus 8, versículo 23 ao 27. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar levantou-se um tal grande temporal, que o barco era coberto pelas ondas. Mas ele, porém, estava dormindo. E chegando-se a ele, seus discípulos despertaram-nos, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se um grande calmaria. E os homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, irmãos, essa palavra vai falar sobre quando Jesus, logo em seguida de ter curado muitos doentes, expulsados muitos demônios, nos versículos anteriores dessa passagem, depois ele ordena que eles passassem para outra margem do mar, para o outro lado do mar. E Jesus, entrando no barco, seus discípulos seguiram. E Jesus sabia de tudo o que ia acontecer, da tempestade que ia acontecer no meio daquele mar. Mas então Jesus levou os seus discípulos no meio da tempestade. Muitas das vezes acontece isso conosco. Jesus nos leva no meio de alguma adversidade para testar a nossa fé. Se a gente for mais profundo nessa palavra, quando Jesus estava dormindo e sobreveio aquela grande tempestade, os seus discípulos acordam Jesus e falam para Jesus: Senhor, salva-nos que perecemos, achando que aquela dificuldade, que aquela tempestade ia matar eles. Mas Jesus estava dormindo, descansando no meio daquela tempestade. Os discípulos seguiam desde o começo Jesus. Os discípulos viam os milagres que Jesus fazia e mesmo assim não tiveram fé suficiente no meio daquela tempestade. Então Jesus fala para os seus discípulos: Por que temais, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e houve-se uma grande calmaria. Irmãos, eu indo mais a fundo sobre essa palavra, se a gente lê em Marcos 4, 45 ao 52, vai falar o seguinte: Logo obrigou-se os seus discípulos a subir para o barco e ir diante deles para o outro lado, a Betsaida. Enquanto isso, ele despediria a multidão. E depois os despediu e foi ao monte para orar. E sobreveio a tarde. O barco estava no meio do mar, ele sozinho, em terra. E ele os viu fadigados, remando, porque o vento lhe era ao contrário. E perto da quarta vigília da noite, ele foi a eles, e andando sobre o mar, e queria passar-lhe diante. E vendo eles, e que andava sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grande grito, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para estar com eles no barco, e acalmou o vento, se ficaram muito assustados e maravilhados, pois não tinha compreendido os milagres do pão, enquanto seu coração estava endurecido. Irmãos, nessa palavra vai falar que depois do milagre que Jesus fez, multiplicando 5 pães e 2 peixes, os seus discípulos, depois desse milagre que Jesus fez, multiplicando 5 pães e 2 peixes,
Jesus obriga os seus discípulos para ir ao outro lado, para o outro lado, para o outro lado, a Betsaida. Enquanto os seus discípulos iam para o outro lado, Jesus ia despedindo da sua multidão, ia despedindo daquele povo. E quando Jesus despediu-se do povo, Jesus subiu ao monte para orar, a sós. E Jesus, vendo os seus discípulos fadigados, remando, e aquela tempestade, Jesus desce e vai ao encontro aos seus filhos, aos seus discípulos. E quando seus discípulos veem Jesus andando sobre o mar, eles não compreendem que é Jesus, mas acham que é um fantasma. Mas Jesus, olhando para eles, fala: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Muitas das vezes Jesus põe dificuldades e nós em tempestade para testar a nossa fé, para ver onde a nossa fé está, sobre a rocha ou sobre a areia, onde a nossa fé está afirmada. E também, irmãos, tem a tempestade que nós mesmos causamos. Que se a gente for lá em Jonas, capítulo 1, do versículo 3 e 4, vai falar: "Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsís. E descendo a Jope, achou um navio que partia para Tarsís. E pagando a sua passagem, entrou nele para ir com eles para Tarsís, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor fez levantar um grande vento no mar, e houve no mar uma tempestade tão grande que o navio estava para se quebrar-se." Eu entendo nessa parte que tem tempestades na nossa vida que nós mesmos escolhemos, nós mesmos causamos, por momentos, por desobediência a Deus. Jonas desobedeceu a Deus quando Deus pediu para ele pregar para Nínive. Ele foi para Tarsís para fugir da presença do Senhor, da face do Senhor. Mas não importa onde a gente estamos, não importa para onde a gente vai, o Senhor sempre vai nos alcançar. O Senhor sempre vai estar do nosso lado, nos vigiando. E no momento que Jonas foge para Tarsís, ele dessa Jope, entra no navio e vai para Tarsís, em direção para Tarsís. Mas o Senhor não deixa. Ele levanta um grande temporal, uma grande tempestade, que a palavra vai falar que o navio estava para se quebrar-se. Então, muitas das vezes a tempestade que a gente causamos é por culpa nossa, por desobediência da palavra. E tem também a terceira tempestade, a tempestade que nós escolhemos entrar. Em Jonas mesmo, em Jonas, do capítulo 1, versículo 5, vai falar: "E os marinheiros estiveram muito medos, e cada um clamava aos seus deuses, e jogaram ao mar a carga que estava no navio, para que aliviarem do seu peso. Mas Jonas havia descido no porão do navio, e se deitou e dormia profundamente num sono." Então, esses discípulos escolheram entrar nessa tempestade, porque esse navio era um navio de carga, não de transporte de pessoa. Aqui vai falar que eles jogavam as cargas que estavam no navio. Então dá para entender que o navio já era um navio somente de cargas. E Jonas, descendo a Jope, paga um valor para esses marinheiros para entrar nesse navio. E quando os marinheiros aceitam, põem Jonas no navio, além de Jonas causar tempestade na vida dele, causa tempestade na vida das outras pessoas. Então temos que ter muito cuidado, irmão, com o que nós fazemos, para não causar tempestade na vida das outras pessoas. Sempre quando tiver alguma tempestade, a gente devemos lembrar do Salmo 107, que vai falar, 107, versículo 28 e 31. É o salmo que eu sempre lembro. Quando alguma coisa, alguma tempestade vem sobre a minha vida, eu clamo ao Senhor
e sempre leia esse salmo, que vai dizer: então clame ao Senhor na angústia, e Ele os livra de seus apuros. Ele faz parar tempestade e se abagigar as ondas. Logo se alegram, porque se aquietaram, e ele os guia ao porto que desejavam. Que os homens louvem ao Senhor pela sua bondade e por sua maravilhosa por suas maravilhas para com o filho do homem. Então, irmão, quando vir uma tempestade sobre a nossa vida, nós devemos clamar ao Senhor nas nossas angústias, que Ele nos livrará da nossa tempestade e nos guiará ao ponto desejado. A palavra do Senhor é bem clara. E também, no momento que o Senhor livra, a gente temos que ser grato ao Senhor. Grato pelo Senhor ter nos livrado daquela tempestade, daquela dificuldade sobre a nossa vida. Eu não sei o que você está passando nesse exato momento. Eu não sei o que você está precisando, mas clame ao Senhor e Ele livrará da sua tempestade. A palavra é bem clara: clama ao Senhor. Somente clama a Deus e Ele vos livrará. E devemos ser gratos, mesmo que demore para passar essa tempestade, mas devemos agradecer ao Senhor. Que os homens louvem ao Senhor pela sua bondade e por suas maravilhas. Para com os filhos do homem, devemos louvar e agradecer ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Só de estar acordado, já devemos agradecer, porque o Senhor até aqui nos fortaleceu, porque o Senhor até aqui nos permitiu estar em pé. Amém? Então eu deixo essa palavra com vocês, que devemos clamar ao Senhor na nossa tempestade e na nossa angústia. Amém, irmãos?